Olá, sejam bem-vindos ao canal IA História. Hoje, a gente vai mergulhar na história da Revolta da Cachaça, o dia em que o Rio de Janeiro, acredite, depôs o seu próprio governador. E por que é tão importante estudar isso? Porque o que muita gente pensa que foi só uma briga de bêbados, na verdade foi uma das primeiras grandes rebeliões do Brasil contra impostos absurdos e o autoritarismo do governo. Então bora entender o que realmente estava em jogo. Pois é, o nome Revolta da Cachaça pode dar uma ideia errada, né? Dá pra imaginar uma confusão, um bando de gente alterada, mas olha, pode tirar essa imagem da cabeça. O que a gente vai ver aqui foi uma rebelião política e econômica, e muito bem organizada, viu? Uma revolta que fez o poder colonial no Rio de Janeiro balançar de verdade. E pra gente entender como essa história toda começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque veja bem, essa história não começa com uma bebida, mas sim com uma crise. Uma crise econômica seríssima no mercado do açúcar, que até aquele momento era o que movia a economia da colônia. A situação era a seguinte: os holandeses tinham sido expulsos do Nordeste, certo? Só que eles levaram com eles toda a tecnologia para produzir açúcar e montar uma concorrência fortíssima lá no Caribe. Resultado? O preço do açúcar brasileiro, despencou. E o que salvou os produtores da falência total? A aguardente de cana, a nossa cachaça. Aquilo que antes era só um subproduto, de repente, virou a principal fonte de renda, o verdadeiro coração da economia local. E aqui está o pulo do gato, um ponto fundamental que o historiador Evaldo Cabral de Melo explica com perfeição. Ele diz: a aguardente de cana não era apenas um subproduto do açúcar, mas a mercadoria que viabilizava o tráfico negreiro no Atlântico Sul. Entendeu a dimensão disso? A cachaça era literalmente a moeda usada para comprar pessoas escravizadas na África. Então, mexer com a produção de cachaça não era só mexer com uma bebida, era mexer com a engrenagem inteira da economia colonial. É bem nesse cenário, com a economia por um fio e a cachaça sendo a única salvação, que entra em cena o nosso antagonista, o governador Salvador Correia de Sá e as suas leis, que vão levar os colonos ao limite da paciência. Olha, Salvador de Sá não era qualquer governador. Ele era da família Sá, uma das mais poderosas do pedaço, que praticamente fundou e dominava o Rio de Janeiro. E com todo esse poder nas mãos, ele agia como se fosse o dono de tudo, tratando a capitania como um feudo particular, como se fosse o quintal da casa dele. E aqui a gente tem um choque de realidades que a historiadora Laura de Melo e Souza descreveu muito bem. De um lado, a gente tem a norma, a lei que vinha de Portugal. E o que ela dizia? Proíbam a cachaça porque a gente precisa vender nosso vinho. Do outro lado, a gente tem o conflito, que era a realidade dura do Brasil. Aqui, a cachaça era moeda, era o que garantia a sobrevivência da economia. Era óbvio que isso ia dar problema. E a gota d'água veio